Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Vamos voltar aí com os vlogs da mostra, hoje falando dos filmes que eu assisti nos últimos dias, no caso dos dias 7 e 8. É como eu falei, são vlogs que muitas vezes são um pouquinho difíceis de gravar, porque não dá pra gravar assim que sai dos filmes, muitas vezes a gente tá na correria pro outro cinema, pra próxima sessão, e também não dá pra fazer isso durante esse intervalo quando a gente tá andando pelas ruas. Quem é de São Paulo sabe como é, então não dá pra simplesmente sair com o celular na mão, então eu espero ou parar em algum lugar pra gravar, ou chegar em casa. E aí a gente vai tendo outras questões ali que muitas vezes não conseguimos gravar na hora. Mas o importante é que eu vim aqui falar finalmente do que eu assisti nesses dias. Foram uns filmes assim bem aguardados, mas que infelizmente não foram tão impactantes, tão legais quanto eu imaginei em sua maioria. Até por isso talvez eu tenha demorado para gravar esse vlog. Vamos começar com um dos filmes positivos, uma das boas surpresas que a mostra trouxe, que é o filme Oeste Outra Vez, filme brasileiro, que traz ali uma pegada realmente de faroeste, pegada ali bem sertão, uma narrativa super máscula, numa ideia de homens fazendo omisses, enquanto as mulheres elas se ausentam, né? A única mulher do filme ela se ausenta nos primeiros minutos pra gente ver os homens lidando com seus sentimentos. Gosto muito de como é um filme que ele meio que vai rejeitando a contemporaneidade nos ícones, ou seja, a gente começa vendo tiroteios envolvendo carros, né? Pessoas fugindo em carros, isso vai dando lugar aos cavalos. A gente vai tendo cidades que vão desaparecendo, vão ficando cada vez mais rústicos os ambientes, os cenários, cada vez mais isolados. Mas os homens, eles vão rejeitando aquela ideia do faroeste, daquele cara bronco, né? Daquele pistoleiro imparável, que nunca erra e que é fechado, aquele ícone meio de masculinidade tóxica. E a gente não tem isso aqui. Enquanto o filme ele vai rejeitando a contemporaneidade para os ícones, ele vai abraçando um ideal de masculinidade mais para os novos tempos. Então a gente tem esses homens falando sobre sentimentos ou tentando expor esses sentimentos, ainda que sem saber lidar com o ego, com o sofrimento, com as decepções, com uma desilusão amorosa. E isso tudo vai fazendo um panorama muito interessante para esse filme, que eu acho que é uma grande surpresa, principalmente pro nosso cinema desse ano, assim. Então, se você puder assistir, eu acho outra vez, confira esse filme, vale muito. É um filme bem legal que eu assisti nessa mostra, um dos mais legais que eu assisti nesses dias. E de lá eu já fui pra uma decepção. Uma decepção porque eu estava aguardando algo nesse filme. Eu tava assim, não tinha uma grande expectativa, mas eu tava aguardando algo de Maria Callas, um filme do Pablo Larraín, que não é um diretor que eu gosto muito, mas ele é o diretor de Spencer, que é um filme que eu acho maravilhoso. Então assim, apesar de eu não gostar tanto da filmografia do cara, eu gostei muito do último filme dele ali, do Spencer, que era também uma biografia de uma mulher que teve uma história muito impactante, uma mulher que foi um ícone assim de poder, né? Ela teve a sua marca na história, que foi o caso da Princesa Diana. Só que em Maria Callas, ele meio que fica no meio termo entre o que ele fez em Spencer e aquela biografia mais convencional. Acabou que pra mim não colou, tem algumas ideias bem legais ali. A Jolie, ela tá muito imponente, ela tá assim, ela empresta a imponência dela pra Maria Callas, para o filme, mas ainda assim não funciona, acaba sendo aquela experiência que meio que, tanto faz, sabe? Eu acabei me decepcionando. Eu não costumo criar expectativas, eu não tinha altas expectativas, mas eu esperava algo mais interessante, porque Spencer foi uma boa surpresa. E acabou que Maria Callas estava mais correspondente com o lado da filmografia do cara que eu não curto. De lá eu fui para o novo filme do Cronenberg, diretor que é muito marcante, principalmente pelo seu horror corporal. Gosto muito de A Mosca, que eu acho que é o filme mais marcante do Cronenberg. E eu fui ver O Senhor dos Mortos, The Shroods, que foi um filme que ele tava fazendo um barulho ali desde o seu lançamento em Cannes. Só depois desse barulho que eu fui descobrir, por exemplo, que esse filme ele era planejado para ser uma série. E beleza, tal, assim, não rolou como série, meio que o projeto foi cancelado, ele quis reaproveitar pro cinema. E aí o ponto é, tá muito na cara que aquilo era pra ser uma série. Porque esse filme ele não é nem ruim, ele só é um filme que eu senti como algo incompleto. Ele tem temas legais, ele tem bons personagens, só que ele vai tentando abrir cada vez mais coisas ali pra trabalhar, coisas a serem desenvolvidas, que ele não dá conta de desenvolver. E o próprio final é um final meio brusco, é um final que não faz muito sentido pra mim. Que eu, sim, eu gostaria de ver, sei lá, uma continuação, um terceiro episódio, eu não sei o que isso ia ser. Mas o que eu tenho ali para poder olhar, para poder avaliar, para poder refletir sobre, me traz muitas ideias boas, muitos temas interessantes e muito pano para manga, mas que infelizmente não é totalmente desenvolvido nesta obra aqui. Eu entendo a ideia do Cronenberg de querer reaproveitar o material, mas eu acho que ele poderia ter
executado uma outra montagem ou tentado filmar material extra para conseguir dar um desfecho mais digno pro que ele constrói. No oitavo dia eu acabei pegando uma cabine pela manhã, então eu também vi pouca coisa da mostra, mas eu assisti 2 filmes, começando pelo representante da República Tcheca para o Oscar 2025, que é o filme Ondas. É um filme interessante, bem político, né? Narra um episódio de uma época política do país, mas que tem um probleminha que me pega muito em filmes históricos, que é quando o contexto que o filme desenha não é suficiente para eu me envolver com a história. Nesse caso, foi um desses casos, foi um filme que, assim, eu achei interessante pela montagem, a forma como ele usa imagens de arquivo, ele tem boas atuações, mas no geral é um filme que eu não consegui me envolver e aquela coisa que eu senti que eu precisava de uma lição de casa. E o cinema, infelizmente ou não, ele precisa se bastar nele, então eu acho que o filme devia talvez trazer um pouco mais de contexto ou explicar um pouco mais para as pessoas que obviamente não vão saber do que ele está falando, em vez de fazer um filme que é muito fechado talvez para as pessoas da própria República Tcheca. E aí o que acontece é com um filme que, por mais que eu consiga enxergar um mérito na montagem, um mérito nas atuações, ele não consegue me envolver. Então a história, que deveria ser o principal elogio que eu deveria fazer para esse filme, acaba ficando meio de canto e eu não curti tanto também. E para encerrar, tivemos o brasileiro Barba Ensopada de Sangue, filme que eu não tinha ouvido falar até pouco tempo, mas eu gostei do título, achei que ele trazia uma boa premissa e acabou que eu também me saí um pouco decepcionado porque eu sinto que, apesar da boa premissa, ele é um monte de nada. Ele é aquele filme que tá sempre prometendo, é aquele filme que é um eterno vem aí, e eu tipo, beleza, quero ver o que vai acontecer, quero ver o que vai acontecer. Tem uma cena aqui que desenvolve o relacionamento do protagonista com a ex-namorada, com o irmão. Aí depois a gente tem o envolvimento dele com o pessoal da cidade, onde ele tá procurando o avô. E aí tem a questão dele ser meio hostilizado. E tudo isso vai desenhando uma ideia que é interessante a princípio, você fica ali aguardando. E quando o filme ele vai se desenvolvendo, ele parece que ele não tá chegando a lugar nenhum. Ele tá rodando ali no mesmo lugar, ele tá simplesmente desenvolvendo, sabe? E tá, o que você quer com isso? E o final é aquele final que eu senti que não recompensou. Eu falei, poxa, é isso, é um monte de nada, é um eterno vem aí, que nunca vem. E, infelizmente é isso. Acabou que foi também uma pequena decepção que eu tive. Tem alguns filmes nessa mostra que eu gostei bastante. Outros já não curti tanto, né? O Oeste Outra Vez, por exemplo, foi uma grande surpresa, enquanto o Barba Ensopada de Sangue eu já não consegui me envolver nem um pouco com esse filme. Mas é isso, esse é o resumão dos dias 7 e 8. Eu tentei ser mais sucinto aqui, até porque não tem muito pra falar desses filmes, são filmes que no geral eu não curti tanto, e que também, apesar disso, eu quero fazer vídeos falando um pouco mais no detalhe sobre o que eu achei desses filmes, né? Elaborando um pouco mais, refletindo um pouco mais. Mas, por enquanto, é isso. Vou deixar linkado aqui a playlist dos vídeos da mostra, e pra quem está me acompanhando, muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até mais.